Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 12 de maio de 2024, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e continuam as ações russas aqui na região de Kharkiv. Não houve nenhum avanço significativo em relação a ontem. A gente vai mostrar, explicar em que ponto estão os ataques aqui. Aquelas cidades que tinham tomado ontem realmente foram tomadas pelos russos. Na verdade, anteontem, né? Não teve mudança de anteontem para ontem. Os russos disseram que tomaram essas duas cidadezinhas aqui, mas os ucranianos dizem que não, que isso aqui está na zona cinza. Então não temos essa informação aqui ainda, né? E do outro lado de cá também continua a mesma coisa. Aqui também os russos tomaram essas primeiras cidadezinhas aqui, é aquilo que eu falei para vocês, é esperado. A grande preocupação é Volchansk que tem que resistir por aqui, né? Além disso, os ucranianos também atingiram uma refinaria aqui em Volgogrado, uma grande refinaria aqui de Volgogrado. Ela já tinha sido atingida no passado, foi atingida novamente agora, causando mais prejuízos para os russos aqui no comércio de óleo deles, né? Mas o que mais chamou a atenção foi o ataque ucraniano ou uma bandeira falsa russa, não se sabe exatamente o que aconteceu, podem ser várias hipóteses na verdade, pode ser uma bandeira falsa russa, pode ser ataque ucraniano, pode ser um míssil de defesa antiaéreo russo que falhou. Enfim, um prédio aqui em Belgorod foi destruído completamente, desabou completamente e causou muitas mortes entre os civis. E para piorar, o teto, a cobertura do prédio, ela ficou intacta, pelo menos no primeiro momento, ela não desabou no primeiro momento, mas quando os bombeiros russos estavam socorrendo os civis ali no prédio, o telhado desabou e em cima dos bombeiros e acabou causando a morte de vários deles também. Então, não se sabe exatamente o que é isso daqui. Eu acho que é uma bandeira falsa russa, uma explosão que foi plantada ali. A gente vai ver as evidências que tem para cada coisa aqui, e aí você tira a sua conclusão do que aconteceu aqui em Belgorod, né? No restante da linha de frente, mais um dia sem nenhuma grande novidade, continuam os russos incapacitados de avançar aqui nas linhas de frente, ou seja, a tática deles de desviar a atenção aqui para Belgorod para ver se conseguiam avançar aqui em Luhansk, parece que não deu muito certo não, né? Os protestos em Tbilisi, na Geórgia, ficam cada vez maiores, realmente impressionante a quantidade de gente. São os maiores protestos da história da Geórgia. Será que a gente vai ver alguma mudança de fato lá? Tomara que sim. Vou passar para vocês como é que está a situação por lá. E na Eurovision, a equipe da Ucrânia ficou em terceiro lugar no final das contas. Quem ganhou não foi Israel, quem ganhou foi a Suíça, né? A gente vai falar sobre isso, mas eu vou falar mais sobre isso lá no vídeo de Israel, não aqui no vídeo da Ucrânia. Aqui a gente vai falar só que a Ucrânia ficou em terceiro lugar, muito merecido, excelente a música da Ucrânia. Bom, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Meu Macho, Soldado Emotivo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos falar, antes da gente entrar no assunto, vamos lembrar da nossa rifa que está acontecendo, tá? Lá no rifei.com.br, a nossa rifa de um capacete de tanqueiro russo, um troféu de guerra, no estado, foi pego na ofensiva de Kherson, de um tanqueiro de T-80 russo. Então tá aqui o capacete, e tem uma luminária também. Mais detalhes eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, quem quiser participar. Já tem bastante rifa vendida já, tá? Se você não correr, vai ficar sem a sua. Não deixe de participar. E algumas pessoas têm me lembrado que o canal do Alex Silva foi derrubado, o canal do Alex Silva e o canal dele no Telegram. Bom, o Alex Silva me falou isso, eu não sei exatamente o que aconteceu, qual foi o problema ali, mas eu vou discutir esse assunto mais na nossa live de hoje, tá? O Semana ao Vivo de hoje, a gente vai fazer sobre o resumo das semanas, como a gente faz, né, o resumo dos acontecimentos na semana. É hoje às 5h15 da tarde, no horário de Brasília. Quem quiser participar é só vir aqui no canal, entrar, a gente bate um papo sobre um monte de coisa, e aí inclusive eu vou falar sobre a questão do Alex Silva, o que a gente acha que é, porque na verdade ninguém sabe o que é, né? Enfim, lá na Ucrânia, os ucranianos derrubaram alguns drones de vigilância,
um Zala, um Supercam, ou seja, foram 3 drones de tipos diferentes aqui, mas drones de reconhecimento. Também teve um míssil que foi derrubado em direção a Kryvyi Rih, então isso foi o que teve de defesa antiaérea ucraniana de ontem para hoje, né? Mas hoje os ucranianos atingiram a refinaria de óleo de Volgogrado, então uma grande explosão lá com vários drones. Os ucranianos agora têm feito isso, não é mais um drone solitário para atingir as refinarias, têm mandado um enxame de drones e isso tem causado um dano bem maior por lá, né? Deixa eu mostrar aqui o incêndio lá na refinaria. Dá para ver que é bem na parte de processo, não dá para ver exatamente aonde, mas tem umas colunas pegando fogo aqui. Deve ter sido coisa séria atingida ali na refinaria de Volgogrado. Tem mais algumas imagens aqui particularmente do drone. Какая-то хуйня летит. Дрон. É um drone mesmo, e é um drone que com barulhinho de mobilete, igual os drones russos também. Ебать, это дрон! Ты прикинь? Я заснял, нахуй. Это дрон! Нихуя себе! Это дрон. Mas não mostrou o momento do impacto. Achei que ia mostrar o momento do impacto. Mas enfim, foi alguma coisa bem séria atingida ali. Se você olhar aqui nesse post aqui, tem uma visão da refinaria. É uma refinaria muito grande que tem ali em Volgogrado. Aqui está o pessoal combatendo um incêndio ali, ou seja, onde foi que pegou o incêndio, onde foi que pegou fogo. Está aqui um incêndio ali na região. Realmente muito grande o ataque ali na refinaria de Volgogrado. Mais uma refinaria que vai para a conta. Essa refinaria já tinha sido atingida antes, mas lembra, essas refinarias muito grandes, elas têm várias unidades de produção. Então, se você atingir num lugar só, você não vai parar a refinaria. Tem que atingir em vários lugares. Acho que é o que os ucranianos fizeram aqui, né? Bom, e também teve alguma coisa lá em Rostov, né? Uma grande coluna de fumaça que não dá para ver muito bem porque é à noite, né? Mas aqui dá para ver que é bem no centro de Rostov e tem uma coluna enorme de fumaça aqui, ó, subindo aqui. Aqui eles tentaram, com essa foto dá para ver um pouco melhor, mas é uma grande coluna de fumaça. Alguma coisa foi atingida ali em Rostov também, a gente não sabe exatamente o que foi, né? Mas, bom, o grande assunto do dia em termos de ataque ucraniano é justamente esse ataque em Belgorod aqui, que, de novo, a gente não sabe o que aconteceu, tá? O que se sabe, esse prédio aqui em Belgorod desabou. Repara que nessa foto aqui, ó, dá para ver direitinho que o prédio inteiro desabou, certamente deve ter havido muitos mortos e feridos aqui. É um prédio residencial, aparentemente, só que repara que o teto aqui, a cobertura do prédio, ela ficou em pé, ela não caiu. E a gente vai ver depois nas fotos que essa cobertura cai justamente quando os bombeiros estão tentando fazer o salvamento das pessoas aqui. Uma infelicidade muito grande aí nesse negócio, e lógico, o pessoal está brincando aqui, hora de culpar a Ucrânia, né? É lógico que os russos vão dizer que foi um míssil ucraniano, mas eu vou explicar para vocês como que essa é a menor das possibilidades, a possibilidade menos provável é ter sido um míssil ucraniano. O mais provável é ou uma explosão no próprio subsolo do prédio, pode ser explosão por gás, pode ser explosivo plantado lá, não seria a primeira vez que os russos fazem isso, e pode ser também uma defesa antiaérea russa. Vamos lá, né? Primeira coisa, por que eu digo isso? Aqui tem uma imagem do momento da explosão, ó. Repara, o prédio é bem esse prédio do cantinho aqui, é bem esse prédio aqui do cantinho, que é uma câmera de segurança, essa câmera é uma câmera de segurança. Aqui, ó, repara que é exatamente, olha a hora, foi exatamente às 11 horas, 21 minutos e 00 segundos. Alguém botou um timer muito mal botado nessa bomba, né? Aqui, ó, dá pra ver aqui, ó, olha só. Aqui, ó, momento da explosão, 11 horas, 21 minutos exatamente. E repara que não tem nenhum míssil chegando aqui. Mas repara também que a explosão é do lado de lá para cá, né? Ou seja, ela é uma explosão de dentro para fora. Não aparece nenhum míssil, nenhum drone entrando aqui no prédio, né? Mas isso não quer dizer que não tenha sido um míssil ou um drone, né? É a grande explosão, desabou lá a coisa. Ou seja, por quê? Porque o que pode ter acontecido, essa fábrica aqui, ó, que você está vendo aqui, esse prédio aqui, é esse prédio aqui, ó, nessa imagem aqui, ó.
Tá vendo? Esse prédio menor aqui. Então, o prédio que caiu foi esse prédio aqui. Mas a gente não viu nenhum míssil vindo. Quer dizer que não teve nenhum míssil vindo de sul para cá, ó, de sul ou sudoeste, né? Não teve nenhum míssil vindo de sudoeste para cá. Mas pode ter vindo um míssil nesse sentido e atingido bem a base do prédio aqui. Então, se foi um míssil mesmo, se não foi uma explosão no subsolo, a alternativa é ser um míssil. Só que o míssil estaria vindo do norte. E o míssil vindo do norte aqui não tem como ser da Ucrânia, né? A Ucrânia lançaria mísseis daqui para cá. Como é que a Ucrânia lançar um míssil para fazer a curva e atingir do norte para cá, né? Então, o que mostra aqui é isso. O míssil veio daqui para cá, se foi um míssil, tá? Pode ter sido um míssil ucraniano que fez a curva e bateu? Olha, em tese pode ter sido. No momento que o míssil é atingido por defesa antiaérea, ele pode perder o controle, pode até fazer curva. Mas fazer uma curva de 180 graus desse jeito é muito pouco provável, tá? Então, assim, o mais provável realmente é que tenha sido ou um míssil de defesa antiaéreo russo que perdeu o controle e acabou caindo ali, ou aquelas bombas de Eidan russas também, que eles volta e meia eles lançam essas bombas e elas caem em próprio território russo, e acabaram errando e acertando o prédio. Isso faz sentido, porque viria do norte, né? Então tá aqui. Aí, como eu falei para vocês, ainda teve o problema que em determinado momento o teto colapsou aqui, ó. Tá vendo que o teto tava aqui, ó, né? Aí os bombeiros começaram a vir, aí o teto colapsou aqui, ó. Acabou de cair o resto do teto e teria atingido um grande número de bombeiros que estavam ali embaixo. Tem uma outra visão aqui, ó, que é mais impressionante aqui, ó. Isso aqui foi logo em seguida a queda do teto, né? Que estavam Aqui, ó, esse primeiro aqui, vou botar maior aqui para vocês verem, caindo o teto aqui e teria atingido os bombeiros, né? Aí tem essa outra imagem aqui, eu acho que essa outra aqui é melhor, essa outra aqui está mais perto do momento. Nenhuma dessas duas aqui capturou o momento da queda, mas começaram a capturar logo em seguida aqui, ó. Tá vendo? Estavam os bombeiros ali, parece que curiosos também ajudando ali no resgate, e caiu o teto e deve ter feito vítimas isso daqui, infelizmente, né? Enfim, então, de novo, pode ter sido o quê? Pode ter sido um míssil ucraniano que teria sido lançado pela Ucrânia e os russos atingiram ele com defesa antiaérea, ele fez uma curva e caiu. Existe essa possibilidade? Até existe, mas é a menor possibilidade de todas aqui. É muito pequena essa chance, que teria que fazer uma curva de quase 180 graus para poder atingir o prédio no sentido que ele foi atingido, né? Agora, o que pode ser? Pode ser uma míssil de defesa antiaéreo, pode ser bomba de Eidan errada dos russos, e pode ser explosão no subsolo também. O que indica a explosão, né? Aqui tem o pessoal lá na Rússia, isso aqui são russos discutindo o que está acontecendo, né? E o cara falando aqui, ó, explosão no porão exatamente às 11h21. O cara, o despertador da bomba lá foi colocado com bastante precisão, né? Não botou instalação de segundos, né? E aqui o cara falando aqui, olha só que chato, e o FSB checou aquele apartamento recentemente e não haviam explosivos ali. Pois é, eu juro pela minha mãe, né? Ou seja, o que ele está falando aqui, né? O FSB esteve no prédio recentemente, checando por explosivos. O que quer dizer que eles podem ter colocado os explosivos lá, né? Não tinha explosivo e eles colocaram. Isso aqui são os próprios russos falando, tá? Aqui, ó, isso me lembra a questão de Ryazan. A inauguração passou e agora pode ser qualquer coisa, né? A primeira coisa, mas o principal é que é a mesma escrita de mão. O que ele está falando aqui? Logo que o Putin tomou posse, lá em 2000 na verdade, teve um atentado contra prédios que foi atribuído, em Ryazan, que foi atribuído aos chechenos, que seriam terroristas chechenos que fizeram o ataque no prédio, e isso justificou a Segunda Guerra da Chechênia, que foi o que o Putin fez. Ou seja,
a mesma assinatura do Putin. Isso foi logo depois da inauguração do Putin, teve essa explosão no prédio em Ryazan, e aí o Putin fez a Segunda Guerra da Chechênia, e foi uma das coisas mais absurdas, né, nessa história toda, porque ficou claro para todo mundo que o prédio, no final das contas, foi explodido pelo FSB mesmo. Então, ou seja, o pessoal está desconfiando que isso daqui é false flag. Eu diria que é a coisa mais provável no momento, mas não sei, tá? Pode ser qualquer dessas coisas que a gente mencionou aqui, né? Bom, falando sobre a linha de frente, aqui em Kharkiv já dá para ver um monte de peça destruída de blindados russos aqui. Aqui, lembra aqueles blindados russos que foram destruídos? Aqui os russos estão tentando recapturar alguns desses blindados, mas os ucranianos foram lá e atingiram com drones FPV e destruíram o blindado de recuperação de blindados, né? O blindado que tem a tração para recuperar os outros blindados acabou sendo destruído pelo drone FPV ucraniano. Bom, e como é que é a situação lá em Kharkiv? Está basicamente a mesma que a gente mencionou ontem. Os russos, de fato, consolidaram o controle sobre aquelas cidades mais na fronteira. Então a gente já pode dizer que está sob controle russo aquelas cidades ali, pelo menos as cidades mais na fronteirazinha ali que a gente tinha mencionado. Controle temporário, lógico, os russos vão ser expulsos daqui, podem ficar tranquilos disso. Mas, fora isso, não movimentou muita coisa, né? O contingente russo que foi colocado aqui não é muito grande. Aqui, ó. O número de infantaria russa e equipamento russo que estão ativamente participando das ações ali na fronteira, em Kharkiv, é relativamente limitado. Nós estamos olhando quase que a nível de pelotão. As forças russas ainda não engajaram suas reservas e a situação está estável por enquanto, né? Ou seja, pode ser duas coisas isso daqui. Como a gente falou, pode ser que seja só uma tentativa russa de forçar os ucranianos a desviar reservas para cá e facilitar o ataque russo em outros lados. Eu acho que isso é o mais provável de acontecer. Mas pode ser que os russos estejam só começando a história, ainda vão engajar o grosso das reservas deles ali, né? Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Esse aqui é um russo do Corpo Voluntário Russo, que é aquele grupo de russos que luta do lado da Ucrânia. Ele está falando aqui, ó, mais uma vez, a aventura com a ofensiva Kharkov. Lembra, Kharkiv em russo se fala Kharkov. Mostrou a atitude do comando russo em relação a seus soldados e a situação do exército como um todo, né? A fronteira russa já está cheia de corpos de russos atacados com morteiro. Isso só para alguns generais mostrarem algumas vitórias lá no Kremlin nas datas sagradas do Putin, né? A inauguração e do dia 9 de maio. Se você está cansado de participar desse moedor de carne e está sentindo a atitude bestial do seu comando e colegas, entre para os rankings do Corpo Voluntário Russo. Ou seja, ele está sugerindo que os russos desertem, entrem para a Ucrânia e façam parte do Corpo Voluntário Russo, que é aquele grupo de voluntários russos que tem feito alguns ataques, ficaram em Belgorod por algumas semanas, depois abandonaram Belgorod, mas eles sabem já como é que está a coisa lá, mapearam um monte de coisa lá dentro, é bem interessante essa ação aí. Esse corpo só, ele é pequeno, ele pode fazer pequenas incursões ali na Rússia, mas não vai fazer nada significativo. Agora, com esse ataque russo por aqui, quem sabe não anima o exército ucraniano mesmo a entrar em Belgorod, né? Aí seria uma coisa bem interessante no final das contas. É um vídeo motivacional bem legal. Bom, olhando aqui as cartas do Poulet Volant, ele traz justamente aqui a região ali de Kharkiv, né? As cidades que foram conquistadas pelos russos. Aqui já está um mapa agora mais ou menos formado com a informação que a gente tem. A zona cinza aqui ucraniana e a zona tomada pelos russos aqui, né? Nenhuma novidade em relação ao que a gente já viu, né? Pois bem, aqui em Bakhmut, aqui na região de Ivanivsk, está indicando aqui um grande avanço russo aqui na região de Ivanivsk. Eu não vi muita gente confirmando esse avanço russo aqui não, tá? Pelo que está mostrando aqui, teriam sobrado poucas posições defensivas ucranianas ainda na região de Ivanivsk. Mas isso daqui, vamos aguardar um pouquinho, porque a gente não tem confirmação disso daqui. Só estou vendo aqui no mapa do Poulet Volant esse avanço aqui. Bom, aqui é em Krasnohorivka, né? Os russos teriam avançado um pouquinho em Krasnohorivka.
mas também nada significativo. Esse mapa aqui é aquele mapa ampliado, mostrando, de novo, os russos continuam na área industrial da cidade aqui, e teriam avançado um pouquinho aqui a partir de leste, né? Aqui próximo de Mikilsk, que é próximo de Vuhledar, aqui entre Novomihailivka e Vuhledar, os russos avançaram mais um pouco aqui também, pequeno avanço aqui. E finalmente aqui em Robotny, nenhuma mudança significativa aqui mais uma vez, né? De novo, o Pulevolan mostra Robotny como tomada, mas a informação que a gente tem é que não tem nenhum russo em Robotny, absolutamente nenhum. Pode-se dizer que a parte sul de Robotny é zona cinza, completamente zona cinza, não tem controle nem ucraniano nem russo aqui, mas os russos controlam só essas trincheiras aqui ao sul de Robotny. Isso aqui eles controlam de fato. Mas a cidade de Robotny mesmo é impossível de controlar, não tem nem como controlar, né? Ou seja, mais uma vez, nenhuma mudança significativa na linha de frente, continua o pequeno avanço gradual em alguns pontos dos russos, que é um avanço de tartaruga, que eles nunca vão conseguir tomar Donetsk nesse ritmo, mas isso mostra ainda que a estratégia russa de desviar a atenção da Ucrânia lá para Kharkiv também não trouxe grandes vantagens para eles aqui não, né? Vamos aguardar aí os próximos dias para ver como é que desenrola isso daí. Aqui no Instituto para Estudo da Guerra, eles falam mais uma vez sobre a ofensiva em Kharkiv, ressaltando que é uma ofensiva relativamente limitada, ou seja, aquela ideia de que eles querem só atrair as tropas ucranianas para lá, para facilitar o trabalho dos russos em outros lugares, né? Não creio que vai funcionar isso não. Bom, falando sobre a Geórgia, né? Olha só que protesto enorme na Geórgia, muita gente mesmo ali protestando contra a lei de agentes estrangeiros, que é uma lei estilo russo, que basicamente impediria que a Geórgia entrasse na União Europeia. Para entrar na União Europeia, vocês sabem, você tem que atender uma série de requisitos, e entre esses requisitos está justamente requisitos de democracia, né, de você ter um devido sistema legal funcionando, né, devido processo legal, democracia verdadeira, né? E essa lei de agentes estrangeiros meio que dá poder ao governo da Geórgia de encarcerar qualquer estrangeiro que seja suspeito de espionagem. E isso fere o devido processo legal. Então isso é um problema em si, essa lei, mas além disso ela impediria a entrada da Geórgia na comunidade europeia. É lógico, a Geórgia sempre pode mudar essa lei mais adiante, mas é um passo na direção errada, né? Mais uma vez aqui a visão do protesto lá, muito grande o protesto. Bom, a gente devia fazer protesto à noite aqui no Brasil contra o Lula, hein? Acho que, olha só, fica bonito o protesto à noite, né? Mais imagem da manifestação, segundo o pessoal está colocando aqui, é a maior manifestação da Geórgia, de todas. É a que está acontecendo nesse final de semana aqui. Não dá para ouvir muita coisa, então vou tirar o som para ficar mais claro aqui. Em quantidade de pessoas, em área tomada, olha só, o pessoal fazendo uma grande marcha ali a partir daquela praça, em direção a outra praça, realmente juntou um monte de gente ali. Isso tudo está acontecendo aqui na Geórgia. A Geórgia é um país aqui do Cáucaso que sofre um problema similar ao problema da Ucrânia, né? A Geórgia tem um problema de Rússia, vizinho russo. Da mesma forma, eles queriam se ligar à Europa, queriam fazer parte da comunidade europeia, chegaram a aplicar para ser parte da Europa. Aí o que a Rússia fez? Invadiu aqui duas áreas, disse que era movimento separatista, né? Aí criou a República de Abcásia, a República Separatista de Abcásia e da Ossétia do Sul. É o mesmo livrinho, é o mesmo manual que os russos usam aqui na Ucrânia, eles estão usando, ou usaram também aqui na Geórgia. Na verdade, a primeira de todas foi a Transnistria aqui na Moldova. Aí, como a Transnistria deu certo, os russos aplicaram aqui na Geórgia e depois aplicaram na Ucrânia de novo. O mesmo manualzinho, parece que o pessoal nem revisou nada, né? Enfim, o povo da Geórgia está fazendo protestos, não vai ser fácil se livrar da influência russa. Hoje o governo lá é governo pró-russo. Mas vamos lá, é isso aí, não tem outro caminho, tem que fazer protesto, tem que convencer o pessoal de que não vai ter jeito, vai ter que mudar, né? Não é fácil, não tem saída fácil para essas coisas. Bom, vocês estão ligados na grande erupção solar que teve aí, né? Teve várias erupções solares aí nos últimos dias, de vários níveis, inclusive estava todo mundo com medo, poderia ser que a gente acordasse hoje sem nem internet, sem nem satélite, sem nada.
mas não chegou a ser isso tudo, não deu esse problema todo. De qualquer forma, teve auroras muito bonitas, algumas auroras aqui capturadas pelos ucranianos, realmente muito bacana, né? A Ucrânia normalmente é difícil ver a aurora na Ucrânia, né? Ela já fica mais ao sul. Quem vê a aurora é o pessoal bem ao norte mesmo, mas nesse momento toda a Europa praticamente tá vendo a aurora boreal, né? Então, muito bacana. E para concluir, o Eurovision acabou ontem, né, com a vitória do artista Nemo, que é um artista transexual, menine, não sei que lá como é que chama. Olha que coisa linda aqui. Inclusive a CNN aqui está falando que botou linguagem neutra aqui, ó. Aqui, ó. Primeiro participante não binário a vencer o concurso. Que pariu. Vocês me desculpam, eu não consigo levar a sério esse negócio de linguagem neutra. Me parece uma idiotice completa isso. É um absurdo. Eu entendo a preocupação das pessoas, dos transexuais e coisa e tal. Acho justo não serem chamados pelos nomes, digamos, errados, pelo gênero errado e coisa e tal. Isso eu acho que é uma coisa que pode machucar mesmo. Mas inventar um terceiro gênero... Pô, imagina o custo que isso vai ter para as pessoas aprenderem, né? Quem está aprendendo a língua, quem está aprendendo português. Português já é uma língua difícil de aprender, aí tem que inventar um terceiro gênero agora, que não é nem masculino nem feminino, é não binário. Me desculpa, eu não consigo levar a sério isso. Enfim, mais parabéns ao Nemo que ganhou a coisa. A Ucrânia ficou em terceiro lugar, com 453 pontos, né? Muito boa a participação da Ucrânia. A música da Ucrânia é realmente muito legal, vale muito a pena ver. A gente já tocou um pedacinho dela aqui no vídeo acho que foi de anteontem que a gente tocou, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.